Olá, eu sou a Lígia e uma história vim contar. Histórias sorridentes acabaram de chegar. E a nossa história de hoje é uma continuação de Robinson Crusoe. Enfim, chegamos no último capítulo. Iremos hoje fazer a última parte de Robinson Crusoe. Foi uma leitura a pedido da professora Célia e dos seus alunos. E você, subscreva lá o canal. Peça também a sua leitura que eu trarei para você. Vamos lá? Como Robinson educou sexta-feira. Enquanto o homem dormia, Robinson saiu para mugir as cabras e foi nessa tarefa que o selvagem o encontrou. Correndo, deitou-se aos pés do Robinson e voltou a colocar um deles sobre a sua cabeça, como havia feito anteriormente. Ao mesmo tempo, exprimia toda a espécie de sinais de gratidão e submissão. Robinson começou a falar-lhe, tentando ensinar-lhe algumas coisas. Primeiro, fê-lo compreender que o seu nome passava a ser Sexta-feira, o dia da semana em que o salvara de uma morte horrível. Em seguida, ensinou-lhe o significado de sim e não, e a chamar-lhe Senhor. Sexta-feira mostrou grande sagacidade e o desejo de aprender. Parecia sentir-se feliz, satisfeito e livre de cuidados. Só a roupa que o Robinson lhe fizera usar para provocar, a princípio, um grande mal-estar, pois naquelas regiões quentes do globo os indígenas não usavam roupas, andando sempre mais ou menos nus. E talvez fossem mais saudáveis, pois quando chovia, cobriam a pele com óleo de coco, escorrendo-lhes a água pelo corpo sem os resfriar, evitando as constipações resultantes e de se envergarem vestimentas úmidas. Às vezes, faziam tangas de folhas de bananeiras, que chegam a ter 1 metro de comprimento, usando-as ao redor da cintura, como um ornamento. Prendiam flores vermelhas atrás das orelhas ou penduravam-nos à volta do pescoço, mas não usavam outras roupas. Mesmo as tangas e os adornos eram usadas apenas excepcionalmente, pois os indígenas que viviam na costa passavam dias a banhar-se no mar tépido. Não tinham medo de tubarões, pois nadavam tão bem e tão depressa que por muitas vezes conseguiam matá-los, mergulhando por debaixo deles e ferindo-os na barriga com uma faca. Até as criancinhas nadavam, antes mesmo de saberem andar. Famílias inteiras passavam o dia no mar, do mesmo modo que em Inglaterra os pais faziam piqueniques acompanhados dos seus filhos. Um dos seus divertimentos consistia em mergulharem na arrebentação, agarrados a uma pranchinha leve, e em nadarem quando um vagalhão se precipitava em cataratas de espuma, enquanto as ondas se estivessem junto à praia. E depois, quando ultrapassava o sítio onde o mar quebrava, subiam para a prancha e vinham sobre a crista das grandes vagas, rindo às gargalhadas quando alguém se desequilibrava. Para eles, era uma brincadeira muito divertida. No dia seguinte, aquela em que Robinson salvara a sexta-feira, saíram juntos para verem se havia indícios de os canibais andavam ainda na ilha. Mas era evidente que se tinham ido embora, sem se preocuparem com os homens que Robinson matara. Em redor do lugar onde estivera a fogueira, havia restos de cadáveres, bocados de carne meio comida ou carbonizada, crânios, mãos e ossos de pernas e de pés. Sexta-feira, deu-lhe a entender que eram os restos dos 3 prisioneiros que tinham sido arrastados com ele e que tinham servido de banquete. Robinson estremeceu ao ver o horror do espetáculo, que lhe provocou náuseas. Ordenou à sexta-feira que juntasse os restos dos cadáveres e acendesse uma fogueira para os queimar, o que o indígena fez de bom grado. Não era nada que lhe custasse, pois, naturalmente, toda a vida tinha sido um canibal.
estando perfeitamente habituado a cenas semelhantes. Aliás, quando passaram pelo local onde havia enterrado os 2 homens, Sexta-feira deu a entender a Robson que pretendia voltar para desenterrar e comer os cadáveres. Isso encheu Robson de repugnância e furor. Fez perceber a Sexta-feira que seria severamente castigado, talvez morto, se alguma vez fizesse semelhante coisa. Durante algum tempo, Robson não confiou nele, nem conseguiu que dormisse consigo na mesma parte do castelo. Mandou ficar de noite numa pequena tenda ao lado exterior da paliçada. Recolhia a escada todas as noites, de maneira que, se Sexta-feira, tal, uma vez tentasse saltar, o barulho que fizesse fosse suficiente para o despertar. Tomou ainda outras precauções, mas, dentro em pouco, reconheceu que não eram precisas. O selvagem era-lhe absolutamente fiel. Nunca estava mal disposto, nem com preguiça, mas sempre alegre e pronto para fazer tudo o que o seu amo lhe dissesse. E à medida que o tempo discorria, Robson não duvidava que, se um dia fosse necessário, Sexta-feira arriscaria a vida para salvá-lo. A princípio, quando saíam juntos para a floresta, Sexta-feira sentia-se aterrorizado de cada vez que Robson disparava a espingarda. Nunca vira o seu amo meter nada dentro dela e não conseguia compreender como se podia matar apenas com o estrondo e o clarão de uma chama. Acreditava que as espingardas eram uma espécie de espírito maligno que lhe podiam fazer mal. Tendo-se passado muito tempo antes de se resolver a mexer nelas, embora Robson o ouvisse muitas vezes a conversar com elas quando estava sozinho. Mais tarde, quando já falava melhor o inglês e estava mais familiarizado com as espingardas, contou ao amo que costumava pedir-lhe que não o matasse. Uma coisa que Robson nunca pôde ensinar à Sexta-feira foi a comer os seus alimentos com sal. O sal era coisa que os canibais não usavam e alguns deles chegavam a dizer que não lhes interessava comer um branco por ser excessivamente salgado. Um indígena de sua raça era para eles muito mais doce, embora de fato só comessem gente de tribos estranhas que capturassem em períodos de guerra. A única forma de ingerirem sal era através da água do mar, que utilizavam como remédio, bebendo em grandes quantidades, até conseguirem vomitar. Robson perguntou à Sexta-feira se a tribo tinha vindo alguma vez à ilha. Sexta-feira respondeu afirmativamente, dizendo que ele próprio tinha vindo muitas vezes e contou-lhe que numa das visitas ele e os seus amigos tinham comido mais de 20 homens. A sua tribo, dizia, era composta por fortes guerreiros. Por isso, apanhavam mais prisioneiros e faziam uso da ilha com mais frequência do que as outras tribos. Segundo se concluía das suas informações, a ponta extrema da ilha, onde Robson tinha visto tantos restos de festins, era a parte que a tribo de Sexta-feira considerava sua. Algumas vezes, outras tribos utilizavam outras ilhas para os festins. Robson ficou verdadeiramente perturbado ao ouvir o relato dos hábitos do Sexta-feira, mas à medida que as semanas passavam, fez-lhe ver como era horrível comer carne humana. Assim, o selvagem foi, gradualmente, adquirindo hábitos mais semelhantes aos de um branco. Ensiná-lo era um grande prazer para Robinson, que considerava os anos posteriores à chegada do companheiro os mais felizes de todos os que vivera na ilha. Agora não, só tinha quem o auxiliasse nos seus trabalhos, como também tinha alguém com quem conversar. Durante os
os penosos anos de silêncio em que esteve só, Robson quase esquecera a própria língua. Quando começaram a entender-se um ao outro com facilidade, Robson perguntou à Sexta-feira a que distância da ilha ficava o seu país e se as canoas não se perdiam, muitas vezes na travessia. O nativo respondeu-lhe que não havia perigo e que nunca naufragara qualquer canoa, que de manhã o vento e a corrente fixavam-se sempre numa direção e à tarde noutra. Robson supôs que isso estivesse relacionado com as marés, mas soube depois que a mudança do vento era unicamente a alteração entre a brisa marítima e a brisa terrestre, que aqueles lados sopravam às vezes de manhã e à tarde. A mudança na corrente era devida ao fluxo e refluxo de um grande rio, cuja foz desembocava na ilha. Sexta-feira, contou ao seu amo muitas coisas acerca do seu país e do seu povo, que disse ser Caribe. E, a uma grande distância, para além da lua, queria ele dizer para o Ocidente, referiu que havia homens brancos que tinham barba, tal como usava o seu amo. Estes homens brancos, dizia ele, tinham matado muitos indígenas que, pelo que Robson deduziu, que deviam ser espanhóis, os quais, nessa época, eram muito cruéis para com os povos dos países que conquistavam. Robson perguntou à Sexta-feira se podia indicar-lhe a maneira de chegar ao local onde habitavam os homens brancos, e o selvagem respondeu que seria muito fácil se possuíssem uma canoa grande. Então, Robson começou novamente a arquitetar planos e ter esperança de abandonar a ilha. Mostrou à Sexta-feira o barco em que ele e a tripulação haviam tentado chegar à terra enquanto do naufrágio, cujos restos ainda se conservavam em seco na praia e fora do alcance das ondas. Sexta-feira contemplava aquilo sem dizer palavra, até que Robson lhe perguntou o que pensava. O selvagem respondeu que vira em tempos um barco igual, mas não conseguiu explicar facilmente onde ou quando o tinham visto. Robson calculou que ele quisesse dizer que vira um barco desprendido de um navio que dera à costa. Mas, no mesmo instante, Sexta-feira falou dos homens que tinham estado no escaler, aí a quem ele e a sua tribo haviam recolhido do mar. Contou pelos dedos, fazendo compreender que eram 17. Onde estão agora? Perguntou. Sexta-feira disse que ainda habitavam com a sua tribo. Isso despertou novas ideias no cérebro de Robinson, pois conjecturou que provavelmente estes homens pertenciam ao navio, cujos tiros ele ouvia e em direção ao qual partira com a sua canoa, enquanto ele estava encalhado no Recife. Sexta-feira, disse-lhe que a sua tribo lhes havia dado alimentos. Não lhes teriam feito mal. Por que os mataram e comeram? Perguntou. Sexta-feira, assegurou-lhe mais uma vez que só comiam prisioneiros de guerra. Algum tempo depois, Robinson e Sexta-feira encontravam-se no elevado monte situado na ponte leste da ilha. O dia estava claro e sem nuvens, com uma ligeira brisa e a encrespar a água. Exatamente como no dia em que, anos atrás, Robson avistara a terra, para além do mar. Sexta-feira olhou atentamente por muito tempo na mesma direção e depois começou a saltar e a dançar, apontando para a vaga costa azulada. Ali, o meu país! Vê, ali, o meu povo vive! Dizia ele, com os olhos a cintilarem de alegria e um clarão de ansiedade no rosto. Depois disso, Robson não ficou tranquilo a respeito de Sexta-feira. Tinha as suas suspeitas de que, ao regressar à sua tribo, se esquecesse rapidamente de tudo o que aprendera e tudo o que fizera por si,
E quem sabe, talvez voltassem com 100 ou 200 companheiros para matar e comer o seu amo. Mas esses receios de Robson não passavam de injustiças para com Sexta-feira, que nunca tivera tais pensamentos. Não demorou até que Robson se apercebesse da sua lealdade. Um dia, quando subiu ao monte, perguntou a Sexta-feira se não sentia contente de voltar para sua terra. Sim, respondeu, muito contente. Voltarias a comer carne humana? Não, nunca mais, exclamou, abanando fervorosamente a cabeça. Então o amo perguntou-lhe por que não regressava. Sexta-feira respondeu que era muito longe para ir a nado. Robson explicou-lhe que lhe daria um barco, mas o nativo retorquiu, peremptoriamente, que só iria se o seu amo também fosse. Mas a tua tribo comer-me-ia, exclamou. Não, não, respondeu. Tudo para mim, eles vão para ti. Robson ficou meio convencido a ir, pois calculava que se reunisse os homens brancos, teria mais probabilidade de conseguir construir uma embarcação capaz de navegar até a Inglaterra. Assim, levou Sexta-feira ao sítio onde guardava a pequena canoa e depressa reconheceu que o seu companheiro era muito melhor barqueiro do que ele próprio, sendo capaz de dirigir a embarcação através do mar quase 2 vezes mais depressa. Porém, quando Robson lhe perguntou se podiam fazer a travessia naquele barco, a expressão de Sexta-feira foi de desânimo. Era demasiado pequeno, disse. Robson mostrou-lhe então o primeiro barco que construíra e que jazia na areia há mais de 22 anos. Esse, de acordo com a avaliação do nativo, tinha tamanho suficiente. Mas o ardor do sol tinha o empenado e fendido de tal maneira que, mesmo que pudesse lançar a água, não flutuaria. Então, Robson disse a Sexta-feira que ele ia construir um barco maior para o mandar para sua terra e que ficaria sozinho na ilha como dantes. Os sentimentos do pobre rapaz sentiram-se tão feridos com isso que perguntou: por que tu tão zangado com Sexta-feira? Se amo ir, Sexta-feira ir. Se amo não ir, Sexta-feira não ir. E indo buscar um machado, exclamou: tu matar Sexta-feira, não mandar embora. Robson ficou muito sensibilizado com tal dedicação, passando a ter absoluta confiança nele. Robson e Sexta-feira constroem uma grande canoa e salvam 2 prisioneiros dos canibais. No entanto, o desejo de abandonar a ilha mantinha-se tão firme como dantes. Por isso, Robson e Sexta-feira foram juntos abater uma árvore a fim de com ela construir uma embarcação bastante sólida, destinada à sua viagem até o continente. Sexta-feira cedo demonstrou que conhecia melhor que Robson a espécie de árvores mais apropriadas para a construção de barco. Embora não soubesse escavar os troncos tão bem, pois nunca tinha visto os utensílios utilizados adequados a tal trabalho. Sexta-feira preparava-se para escavar a fogo, mas Robson mostrou-lhe como se utilizavam as ferramentas e dentro em pouco ele já as manejava muito bem. Levava um pouco mais de um mês a fazer um barco, tinha uma bela aparência e estavam orgulhosos da sua obra. Mas a tarefa de o deitar em água custou-lhe dias intensos de trabalho. Por baixo dele puseram grossos troncos de madeira e, em seguida, com o auxílio das fortes barrotes, o serviram de alavanca. Foram empurrando até o mar. O barco flutuou, elegante, robusto e com capacidade suficiente para 1 dúzia de homens. Robson ficou maravilhado com a perícia com que o companheiro remava a grande canoa. Parecia voar através das águas, navegando com a máxima velocidade. Fará a travessia? Perguntou Robson à Sexta-feira, que risonho respondeu: sim, mesmo com forte vento. Todavia, Robson não tencionava contar só com um remo.
Ordenou à sexta-feira que deitasse abaixo um pinheiro novo e delgado, para servir de mastro, tendo enfim encontrado, entre as velas que guardara do navio, 2 bocados que não estavam podres. Fez com eles o que se chama uma vela de baioneta e uma pequena vela de traquete. Gastou perto de 2 meses a cortá-las e arranjá-las, mas quando ficaram prontas e içadas, funcionaram muito bem. Depois de ter fixado um leme tosco ao barco, verificou que este rumava a primor, mantendo-se seguro e rijo de borda sobre a frisa fresca. Sexta-feira, não percebia nada de navegação à vela e ficou assombrada ao ver a embarcação andar tão veloz. Porém, depressa aprendeu a manobrá-la quase tão bem como o seu professor. A única coisa que ele não conseguia aprender foi a orientar-se pela bússola. 26 anos tinham passado desde que Hobson chegara à ilha. E embora agora fosse grande a sua esperança de ir embora, continuava a cavar a terra, a semear, a estrincheirar-se, a colher as uvas e as fazer passas, como de costume, para o caso fortuito de ter de ficar por ali. Como a estação das uvas estava à porta, ordenou à sexta-feira que abrisse junto ao braço do mar uma espécie de doca na areia, destinada à nova embarcação, mas com profundidade suficiente para ela flutuar. Quando a maré baixou, fizeram uma barragem na entrada da doca, a fim de reter a água da parte de fora. Em seguida, cobriram o barco com uma camada muito espessa de ramos de árvores, ali ficando perfeitamente resguardado e em seco até o fim da época úmida, que era quando Hobson projetava partir para o continente. 1 ou 2 semanas antes de começar a estação seca, Hobson resolveu abrir a doca e colocar o barco novamente na água. E, para estar preparado com bastante antecedência, começou a pôr de parte mantimentos e provisões destinados à viagem. Uma manhã em que estava muito atarefado nos seus afazeres, disse à sexta-feira que descesse à praia para se ver se encontrava alguma tartaruga. Sexta-feira afastou-se, mas poucos minutos depois voltou a correr esbaforido, gritando: Senhor, senhor, que tristeza, que infelicidade! O que foi? Ali em frente, disse, apontando muito assustado para o oeste. Ali em frente, 1, 2, 3 canoas. Hobson animou-o conforme pôde. Bem, temos de lhe dar luta. Estás preparado para lutar? Sim, sexta-feira diz parar, mas tem muitos. Não importa, replicou Hobson. As nossas espingardas assustarão aqueles que não matarmos. O nativo prometeu manter-se firme até a última e fazer exatamente o que lhe fosse ordenado. Então, Hobson carregou 2 espingardas com uma grande quantidade de chumbo grosso e entregou-se ao selvagem, pegando ele em 4 mosquetes, que cuidadosamente carregou com 4 pequenas balas e 2 zagalotes como uma, metendo 2 balas em cada uma das suas pistolas. Em seguida, pendurou o sabre à cintura e deu à sexta-feira um machado. Depois de tudo pronto, subiram ao monte com um óculo, verificando que havia ao todo 21 selvagens e 3 prisioneiros. Tinham desembarcado não muito além do braço do mar, próximo ao local onde se elevava uma espessa mata que se estendia até o mar. Depois de Hobson dar à sexta-feira uma das pistolas para prender ao cinturão e um dos mosquetes para transportar, partiram cada um deles armados de uma pistola e 3 espingardas, além do sabre de Hobson e do machado de sexta-feira. Hobson meteu na algibeira um frasco de aguardente, entregando ao companheiro um saco com mais pólvoras e balas, e recomendou-lhe que se conservasse muito quieto, não disparando enquanto ele não desse a ordem. Para chegarem junto dos selvagens sem serem vistos, tinham de se desviar do seu caminho quase 2 quilômetros. Como iam muito carregados, não podiam andar muito depressa.
Durante esse trajeto, Robson começou a argumentar consigo próprio e a refletir que, afinal, talvez não tinha o direito de matar selvagens que nunca lhe tinham feito mal. E só porque estavam procedendo como seu povo procedia há centenas de anos. Eles não sabiam, dizia para consigo. E então, para que magoá-los? Seu espírito estava tão hesitante que não sabia como agir. Finalmente, decidiu só se aproximar o bastante para ver distintamente o que os selvagens estavam a fazer, sem os atacar, a não ser que se surgissem motivos para isso. Quando chegaram perto do local onde os selvagens haviam acendido a fogueira, Robson mandou-o à frente para ver o que se passava. Sexta-feira aproximou-se e voltou muito silenciosamente, dizendo que os canibais já tinham matado um dos prisioneiros e estavam a comê-lo. Dentro em pouco, iriam matar o segundo, que se encontrava junto deles. O segundo prisioneiro, disse, era um homem branco. Estas notícias imediatamente alteraram os planos de Robson, que não hesitou mais sobre o que tinha que fazer. Avançando a rastos, viu claramente que pelo óculo o homem branco, que jazia na areia, com as mãos e os pés atados. Robson notou que havia, um pouco mais perto dos selvagens, uma árvore, rodeada de um maciço de moitas, donde seria muito fácil disparar de forma certeira. Para ali se arrastaram eles sexta-feira. Não havia tempo a perder, pois quando chegaram ao pé da árvore, 2 selvagens aproximaram-se do homem e começaram a desamarrar-lhe os tornozelos. Os outros canibais estavam sentados, todos juntos de um lado. Voltando para a sexta-feira, Robson disse em voz baixa: agora faz exatamente o que eu te disser. E fizeram pontaria ao grupo de selvagem. Estás prontos? Segredou. Pronto, respondeu sexta-feira. Então fogo! O primeiro tiro de Robson matou 1 e feriu 2. Mas o sexta-feira matou 2 e feriu 3. Apanhando rapidamente mais 2 espingardas, fizeram ambos fogo novamente, antes que os selvagens não haviam sido atingidos e se pudessem pôr de pé. Ficaram tão surpreendidos e assustados com a detonação que mal compreendiam o que se passava. Daquela vez, só caíram 2, mas outros ficaram feridos com a carga de chumbo grosso, desatando a correr para todos os lados, a gritar até caírem devido à perda de sangue. Agora, disse Robson, pegando um dos mosquetes carregados suplente, segue-me. E saindo da vegetação com sexta-feira logo atrás, arremessou-se aos canibais correndo o mais depressa que podia. Os 2 homens que tinham encaminhado para o prisioneiro branco, com o fim de o matar, fugiram para o mar, seguidos de mais 3 que saltaram para a mesma canoa. Robson ordenou a sexta-feira que atirasse sobre eles. Este, correndo à frente, disparou. Todos os homens da canoa caíram, 2 deles mortos e 1 ferido. Os outros, aparentemente, caíram com o susto, pois dali a pouco levantaram-se e remaram com toda a força. Enquanto sexta-feira disparava, Robson correu para o prisioneiro e cortou-lhes as amarras, ajudando-se a pôr-se de pé e dando um pouco de aguardente que trouxera. Perguntaram ao homem de que país era ele. Respondeu que era espanhol, tendo agradecido Robson que se fizera. Mas este, que falava alguma coisa de espanhol, atalhou dizendo: Senhor, conversaremos depois. Agora temos que lutar. E deu ao espanhol o sabre, que sabia a cintura, e uma pistola, dizendo-se que se lutasse conforme as suas forças lhe permitissem. Logo que o homem se apanhou com armas na mão, correu direito aos canibais e abateu 2, e em seguida, voltando-se, atacou os restantes com igual fúria. Robson mandou então sexta-feira buscar os mosquetes que tinha deixado debaixo da árvore e, tornando-se rapidamente a carregá-los, entregou ao companheiro aquele que trouxera consigo e que ainda estava carregado. Entretanto,
O espanhol atirava-se a um gigantesco e vigoroso selvagem que estava armado de uma clava, e embora tivesse ferido o canibal com o sabre por 2 vezes na cabeça, viu que não levava a melhor da luta, em virtude do estado de fadiga em que se encontrava. De repente, o selvagem atirou-se a ele. De um salto, deitou ao chão, estando quase a atirar-lhe o sabre, quando o espanhol, de repente, puxou da pistola e disparou, matando-o instantaneamente. Os outros indígenas dispersaram-se em todas as direções. Sexta-feira, correndo atrás dele, de machado em punho, matou a todos, à exceção de um que fora ferido pelo espanhol e que, apesar de seus ferimentos, se atirou ao mar e nadou até a canoa onde fugiram os 2. Sexta-feira propôs ao amo que se metessem noutra canoa e fossem atrás deles. Hobson concordou, pois refletiu que, se escapassem alguns, certamente voltariam trazendo centenas deles para vingar a morte dos seus companheiros. Correu para a praia e começou a empurrar a canoa. Mas, para sua surpresa, encontrou no fundo do barco outro prisioneiro, um velho, tão solidariamente amarrado da cabeça aos pés que nem depois de lhe terem cortado os braços se conseguiu se mexer. Continuava deitado a gemer, talvez julgando que só o estavam a desatar para ser morto. Hobson passou a aguardente a sexta-feira e disse-lhe que deitasse algumas gotas pela boca abaixo do pobre homem, que apareceu reanimar-se, pois conseguia sentar-se. Mal sexta-feira, olhou para ele, ouviu falar, começou a dançar, a gritar e a rir em seguida, caindo de joelhos, esfregou o seu nariz no selvagem. É o que essa gente faz em vez de se beijarem. Mostrando-se tão excitado que durante alguns minutos não se pôde explicar. Logo que conseguiu falar, disse a Hobson que o homem que tinha encontrado era o seu pai. Os pulsos e os tornozelos do pobre velho encontravam-se esfolados e entorpecidos por terem estado tanto tempo ligados, e o pobre tinha uma sede ardente. Sexta-feira, correu a buscar-lhe água e, em seguida, esfregou-lhe com aguardente os pulsos e os tornozelos. Os do espanhol também estavam terrivelmente golpeados e inchados, e a luta cansara de tal maneira que sexta-feira teve a carregar as costas para a canoa. Seguidamente, com os 2 dentro, pagaiou-o pelo braço de ar adentro, enquanto Hobson ia a pé. Os 2 homens tiveram de ser transportados para o castelo, sendo Hobson obrigado a improvisar uma tenda para eles do lado de fora, porque não lhes foi possível erguê-lo por cima da cerca. No dia seguinte, Hobson mandou sexta-feira enterrar o cadáver dos selvagens que tinham matado e trazer os mosquetes. Terminada a tarefa, disse a sexta-feira que perguntasse ao pai se havia probabilidades de os selvagens voltarem. O velho disse que os supunha tão aterrorizados pelo ataque, pela detonação das espingardas e pelo fogo e fumo que delas saía, que era provável que nunca mais voltassem. Disse que ouvira exclamar que 2 espíritos malignos os estavam atacando. Verificou-se que o velho tinha razão, pois nunca mais os canibais visitaram aquela ilha. Chegada de um navio inglês, Hobson volta para casa. Pouco tempo depois, Hobson teve uma longa conversa com o espanhol, que lhe contou como ele e os seus camaradas tinham naufragado há 4 anos junto da costa onde habitava a tribo de Sexta-feira. Disse que foram bem tratados pelos nativos, mas que ultimamente se tinham visto em grandes apuros por falta de vestuário, por se lhe ter acabado a pólvora e por terem perdido qualquer esperança alguma de algum dia regressarem ao seu país. Contou-lhes que tinha sido aprisionado por ocasião de uma das pequenas guerras que constantemente se davam entre as diferentes tribos. Hobson começou a traçar um plano para fazer os companheiros do espanhol para a sua ilha, certificando-se
previamente da sua boa-fé, e de que não tentariam apossar-se do seu domínio e a traição. Era arriscado, reconhecia. Mas, se arranjassem um grupo razoável de homens, não seria difícil construir um pequeno navio que os conduzisse a todos de regresso à Inglaterra. Neste sentido, perguntou ao espanhol se ele e os colegas jurariam considerá-lo o seu capitão e obedecer-lhe totalmente, e se ele o ajudasse. O espanhol concordou, prontamente afirmando que tinha certeza de que os seus camaradas lhe jurariam fidelidade. Ficou, portanto, combinado que num prazo de 6 meses depois das colheitas seguintes, quando houvesse abundância de alimentos para tanta gente, o espanhol e o pai, sexta-feira, fariam a travessia até o continente numa das canoas que tinham sido tomadas aos selvagens. Entretanto, todos os braços se entregaram à secagem de grandes quantidades de uva e muitas outras tarefas, a fim de tudo estar preparado para a chegada dos homens. Depois da colheita, Robson entregou ao espanhol e ao pai de sexta-feira um mosquete e um fornecimento de pólvora e cartuchos, carregando a canoa com provisões suficientes para eles e para os outros governarem durante 15 dias. Os 2 homens partiram para o continente, com um belo tempo e vento de feição. Passado 8 dias, quando Robson já adivinhava o seu regresso, sexta-feira veio a correr, gritando: Senhor! Senhor! Aí vem! Robson saltou da cama, vestiu-se à pressa e correu para fora. Olhando o mar, depressa reconheceu um barco à vela aproximar-se, procedente da ponta sul da ilha, ainda a algumas milhas de distância. Não era esta a direção de onde o espanhol e os seus camaradas deviam ver, nem certamente chegariam num barco à vela. Surpreendido, Robson pegou no óculos e subiu ao cume do monte, a fim de ver se conseguia reconhecer quem estava a bordo, antes que o barco acostasse. Mal chegou ao monte, reparou num navio ancorado a alguma distância da praia. Parecia-lhe uma embarcação inglesa, assemelhando-se o escaler de uma lancha também inglesa. Era um espetáculo prodigioso, mas Robson ainda não se sentia tranquilo. Não era possível que os navios ingleses aparecessem naquela região do globo, porque nessa época todos os barcos que por ali negociavam eram espanhóis, e os ingleses e os espanhóis eram inimigos fidagais. Que viria ali fazer um navio inglês? Não tinha havido nenhum temporal que o fizesse desviar da sua rota. Robson receava que, sendo inglês, algo de ilícito o envolvesse. Pensava que talvez fosse um barco pirata. Por isso, teve cuidado de não se deixar avistar, nem assim nem à sexta-feira. Nesse momento, estando de atalaia, viu os homens dirigirem-se no escaler para a terra, tendo acostado a cerca de meia milha do castelo. Quando desembarcaram, pôde facilmente ver pelo óculo que eram ingleses. Eram 11, mas 3 tinham as mãos atadas atrás das costas, sendo evidentemente prisioneiros. Depois de terem saltado para a terra, os primeiros 3 encaminharam os prisioneiros, maltratando-os como se fosse seu intento matá-los. Sexta-feira estava convencido de que tensionavam comê-los. Dali a pouco, sem fazerem mais nenhum mal aos 3 homens, os captores espalharam-se pelos meios das árvores vizinhos da praia, deixando-os sentados na areia, muito tristes, já com as mãos livres. Na ocasião em que o escaler tocara em terra, era preia-mar. Os 2 marinheiros, que tinham ficado a guardá-lo e que, evidentemente, haviam bebido aguardente a mais, adormeceram, não reparando que a maré estava a vazar. Quando acordaram, estava o barco em seco e não conseguiam arredá-lo, nem com o auxílio de toda a tripulação, porque a areia naquele ponto era muito branda. Isto não pareceu incomodá-los muito, pois Robson ouviu um dos marinheiros a dizer: "Deixa lá, Jack. Ele ficará a nado na maré seguinte.
Robinson esteve de atalaia toda a manhã. E quando o dia apareceu, notou que os marinheiros se deitavam a dormir à sombra do arvoredo, um pouco afastados dos 3 prisioneiros. Então, Robinson e Sexta-feira, pegando nos mosquetes e nas pistolas, esgueiaram-se cautelosamente por detrás dos 3 homens, procurando falar-lhes sem os outros perceberem. Robinson tinha vestido o casaco de pele de cabra e posto o grande chapéu felpudo que fizera para o seu uso, com a sabre e as pistolas na cintura, com uma espingarda pousada em cada ombro, e tinha uma aparência muito feroz. Os homens não o viram enquanto ele não falou, mas ficaram tão sobressaltados com seu aspecto selvagem, com a vista de 2 homens armados até os dentes, que estiveram a ponto de fugir. Mas Robinson disse-lhes que não se alarmassem. Ele era inglês e amigo, e auxiliar-o-ia se lhes indicassem a maneira de o fazer. Então, eles explicaram o que sucedera. Um deles era o capitão do navio que ancorara defronte da ilha. Os outros eram o piloto e um passageiro. A tripulação tinha se revoltado, contou-lhe o capitão, e acorrentaram ele e aos 2, tendo as cabeças do motim decidido matá-los. Por fim, tinham resolvido abandoná-los na ilha para ali morrerem. O capitão ficou tão surpreendido ao encontrar ali alguém a oferecer-se auxílio que, no meio da admiração, exclamou: "Estou a falar com um homem ou com um anjo do céu?" "Se Deus lhe enviasse um anjo, senhor", respondeu Robinson, "certamente teria vindo mais bem vestido." Seguidamente perguntou se a tripulação do escalero se possuíam algumas armas de fogo, mas foi informado de que só possuíam 2 mosquetes, um dos quais ficara a bordo. "Nesse caso, o resto é fácil", exclamou Robinson. "Podemos matá-los ou prendê-los, como entendermos." O capitão não tinha vontade de ver os seus homens mortos, pois afirmou que se livrasse dos 2 piores, eram crentes de que estavam e voltariam a entrar nos eixos. Robinson acordou que, se tirasse o capitão das mãos dos amotinados e recuperassem o navio, ele e Sexta-feira seriam conduzidos de graça para a Inglaterra. O capitão e os outros acederam de imediato. Então, entregou a cada um deles um mosquete com pólvora e balas, e em seguida o capitão, o piloto e o passageiro encaminharam-se para o lugar onde os marinheiros amotinados estavam a dormir. Um deles ouvira e, voltando-se, avistou os gritos pelos companheiros. Mas era demasiado tarde. O piloto e o passageiro abriram fogo, matando um dos cabeças do motim. Caiu também outro homem, mas levantou-se imediatamente, chamando os outros em seu auxílio. Porém, o capitão derrubou com a corenha do mosquete, e os restantes, vendo Robinson e Sexta-feira, que se aproximaram, e compreendendo que não teriam qualquer hipótese contra 5 homens armados, pediram misericórdia. 3 outros, que vaguearam por entre o arvoredo, regressaram a ouvir os tiros e também foram presos, sendo desta forma capturada toda a tripulação do escalero. O capitão e Robinson começaram então a cogitar uma forma de recuperar o navio. O capitão explicou que havia a bordo muitos homens com quem julgava poder contar e que tinham sido convencidos pelos outros revoltados a insurgirem-se contra suas ordens. Mas retornar ao navio não seria tarefa fácil. Estavam ainda a bordo 26 homens que, devido ao motim, seriam, com todas as probabilidades, enforcados se regressassem à Inglaterra. Dessa maneira, era certo que oferecessem resistência. A primeira coisa que Robinson e os outros fizeram foi retirar tudo do escalero. Remos, mastro, vela e leme. Em seguida, abriram um buraco no fundo, de maneira a não flutuar. Enquanto faziam isso e puxavam o barco para mais próximo da praia, ouviram um tiro, imediatamente seguido de outro, disparados do navio, como sinal para o escalero regressar. Com ele, naturalmente, não se podia mover. Robinson avisou através de um óculo outro escalero, que deixava o navio com 10 homens a bordo, armados de mosquetes, a fim de levar de volta os que estavam em terra.
A situação era grave e Robson e seu grupo tinham de planear uma maneira de aprisionar também essa tripulação de escalera de reforço. Com esse objetivo, desamarraram as mãos de todos os homens que haviam aprisionado antes de os mandarem piores para a caverna, sob a guarda de sexta-feira, e de outro homem que o capitão disse ser de confiança. Ambos com ordem de atirarem a quem quer que tentassem dar alarme e fugir. Em seguida, Robson levou os seus companheiros e o resto dos presos para o castelo, onde, do cimo do rochedo, se puseram à vigia à espera da acostagem do segundo escalera. O capitão e o piloto estavam muito nervosos e sem esperanças de capturar este contingente de reforço. Mas o Robson mostrava-se absolutamente confiante e encorajava-se com a sua jovialidade. Entre os pesos do castelo, havia 2 que o capitão acreditava serem honestos. Robson libertou-os, sob promessa solene de se manterem fiéis e combaterem ao seu lado. A tripulação do segundo escalera, depois de ter acostado, ficou surpreendida ao encontrar o primeiro escalera vazio e arrombado. Conseguiam vê-lo? A questionarem-se ansiosamente sobre o que fazer. Então, começaram aos gritos, a dispararem salvas. Não tendo alcançado respostas, ficaram evidentemente alarmados, pois saltaram todos para dentro do barco e começaram a remar em direção ao navio. Todavia, passado alguns minutos, mudaram de resolução e acostaram novamente, deixando, desta vez, 3 homens de guarda ao barco que continuava na água. 7 homens desembarcaram e partiram em grupo para o interior da ilha, em busca dos seus camaradas perdidos. Mas não se incomodaram em ir muito longe. Daí a pouco, pararam outra vez e dispararam salvas e a gritarem. Não tendo resposta, resolveram voltar de novo para a praia. Assim sendo, Robson ordenou à sexta-feira e ao piloto que atravessassem o barco de mar para o oeste e gritassem muito alto, esperando a resposta dos marinheiros. Então, os 2 foram indo para mais diante, sempre a bradar, abrigando-se desse modo, os homens a segui-los para cada vez mais longe da praia. O plano foi muito bem sucedido, pois enquanto os marinheiros, pensando que estavam ouvindo os sinais dos seus amigos perdidos, corriam a encontrá-los, a caminho foi-lhes barrado pelo braço do mar que os obrigou a irem buscar o escalera de forma a poderem atravessá-lo. Levaram consigo um dos 3 homens que tinham deixado no barco, ordenando aos outros que o amarrassem a uma árvore e ficassem ali. Era isto precisamente o que Robson queria. Além disso, um dos homens foi se meter mesmo nas mãos, pois deixou o barco e foi deitar-se debaixo de uma árvore e dormir. O capitão atirou-se a ele e, quando este tentou pôr-se de pé, derrubou-o. Em presença de tal cena, o marinheiro que ficara no barco rendeu-se com maior prontidão. Aliás, como fora de má vontade que se juntara aos amotinados, estava muito satisfeito com a oportunidade de se redimir junto ao seu capitão. Entretanto, sexta-feira e o piloto, a bradarem e a responderem, fizeram ir os restantes tripulantes de monte em monte, através da floresta, até por fim os desviarem para tão longe que não lhe foi possível encontrar o caminho de regresso antes que caísse a noite. Quando chegaram ao local onde tinha deixado o barco e viram que os homens que lá tinham ficado já lá não estavam, ficaram aterrados. Não foi fácil a Robson e a sua gente cercá-los. O contramestre do navio, o que era o mais miserável do bando e o principal causador de todos os distúrbios, foi no escuro de encontro com o capitão, que num sobressalto o matou a tiro. Os outros decidiram em seguida, crentes de que se rendiam a 50 homens armados como lhe fora feito crer. Todos suplicaram encarecidamente pelas suas vidas e alguns, em que o capitão disse que se podia confiar, foram postos em liberdade.
sob a promessa de prestarem auxílio na recuperação do navio. Os outros foram manietados e metidos na caverna. Robson e Sexta-feira ficaram na praia a guardar os prisioneiros, enquanto o capitão, o piloto e o passageiro, juntamente com a tripulação dos fiéis, e depois de terem reparado o escalera variado, partiram em direção ao navio, onde chegaram por volta da meia-noite. Quando já estavam perto, o capitão ordenou a um homem da tripulação que chamasse a fala e que dissesse e que trazia o escalere e os homens que tinham ido buscar. Em seguida, ambos os escaleres atracaram, ao mesmo tempo, um de cada lado da embarcação. Antes que os rebeldes percebessem o que se passava, foram subjugados e um dos acabaram por ser mortos. Apenas um dos grupos do capitão foi ferido. O piloto, que ficou com o braço partido por uma bala de mosquete. Logo que o navio foi tomado, o capitão ordenou que disparassem 7 tiros, que era o sinal combinado para dar a conhecer a Robson que conseguira tomar o navio. A permanência de Robson na ilha estava a chegar ao seu termo, após mais de 28 anos, pois, dentro de poucos dias, ele e Sexta-feira largariam no navio rumo à Inglaterra. Ao partir, Robson não se esqueceu de levar consigo o dinheiro e as barras de ouro que recolhera do naufrágio do navio espanhol, levando também, como recordação, o casaco de pele de cabra e o grande chapéu felpudo. Entretanto, antes de o navio se fazer de vela, o capitão deu-lhe vestuário conveniente, cujo uso lhe causou a princípio um terrível mal-estar. A viagem foi longa, mas finalmente avistaram a costa da Inglaterra. Havia 35 anos que Robson deixara a pátria. E, quando nessa manhã, após longos anos de exílio, viu enfim a terra onde nascera, apoiando a cabeça nos braços, chorou como uma criança. Quem sabe se algum dia também vocês poderão vir a conhecer a alegria de regressarem a casa, retornados do país de cativeiro. E assim, a nossa história Robson Crusoe, de Tânia Defoe, chegou ao fim. Até a próxima leitura!